vento sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali, enquanto não pagares o derradeiro cento. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidai vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitavam em Jerusalém? Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Se você puder dizer aleluia, diga aleluia. Se você puder dizer glória a Deus, diga glória a Deus. Se você puder dizer santo, santo é o Senhor, diga santo, santo é o Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua boca e glorificasse a Deus e exaltasse a Deus, porque a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Comece a buscar a Deus de todo o seu coração agora, aleluia. Pois só tu tens as palavras de vida eterna. As palavras de Jesus são para a vida eterna. As palavras de Jesus são para uma vida além desta que vivemos aqui. As palavras de Jesus são para aqueles que desejam e querem ter uma vida aos pés do Senhor, ter uma vida junto do Senhor. Tem alguém aqui nesta noite que quer ter a sua vida aos pés do Senhor Jesus, na presença de Deus, seguindo a Deus, louvando a Deus? O Senhor pregava para as multidões e ele falava de algo da natureza
chover, que dia que vai dar sol. Vocês, olhando para o céu, vocês conseguem ver, sentir através do vento, observar para onde o vento está soprando. Vocês são os donos da tecnologia. Vocês conseguem voar nos seus aviões. Vocês conseguem se locomover nos seus veículos automotores. Vocês conseguem fazer cirurgias complicadíssimas com as suas máquinas. Eles estavam dizendo que o ser humano é muito bom do lado de fora. O ser humano é muito bom para fazer máquinas, para discernir os tempos. O ser humano é muito bom para fazer grandes construções, para fazer estádios, para fazer lugares de festa, para fazer apartamentos, prédios, todo tipo de coisa. O ser humano é muito bom na construção daquilo que está no exterior, daquilo que está do lado de fora. Veja as pontes que nós construímos. Aqui no Espírito Santo temos a terceira ponte, que é uma belíssima construção de engenharia. Várias pessoas morreram ali e foram sepultadas naquele concreto lá embaixo daquela terceira ponte. Nós temos casos semelhantes no Rio de Janeiro, na ponte que liga Rio a Niterói, que é também uma das grandes construções da humanidade. Nós temos, meus irmãos, grandes construtos, nós temos grandes construções, nós temos grandes invenções na terra. E o Senhor Jesus estava falando disso. Vocês sabem discernir o tempo, vocês sabem discernir as coisas que são para o lado de fora. Vocês têm um grande entendimento da tecnologia, vocês têm uma grande percepção do mundo ao seu redor, da natureza, daquilo que acontece no espaço, daquilo que acontece no cosmos, daquilo que acontece ao seu redor. Porém, o Senhor está falando aqui de um outro tipo de tempo. O Senhor está falando que nós discernimos muitos tempos para o lado de fora e poucos tempos para o lado de dentro. Nós compreendemos pouco a humanidade, nós compreendemos pouco o ser humano, nós entendemos pouco o que é ser humano, o que é viver, o que é estar aqui, o que é a graça da vida, o que é o dom da vida, o que é o presente da vida. Muitas pessoas, elas estão tirando a vida dos outros por qualquer coisa. Muitas pessoas estão tratando a vida como se fosse algo qualquer. As pessoas não se ouvem mais, não se escutam mais, as pessoas não querem mais conversar porque não tem ninguém para falar, porque nós entendemos muito do mundo exterior e pouco do mundo interior. Quando Jesus ele discorre sobre os tempos, sobre as coisas externas, ele está dizendo aqui: vocês são muito sábios para dizer lá vem chuva. Vocês são muito sábios para dizer o que vai acontecer no mercado de ações. Vocês são muito inteligentes para tudo que é externo, mas vocês são pouco inteligentes para aquilo que é interno. E ele chama a humanidade de hipócritas. Saber discernir a face da terra e do céu, porque nós temos telescópios, nós temos satélites, nós temos tantas invenções. Como não sabeis então discernir este tempo? Como é que nós não sabemos discernir o tempo da nossa vida? Porque Deus te deu a oportunidade de viver. Você tem que saber viver. Se você tem 15 anos, você precisa aprender a viver os seus 15 anos. Viver com alegria, com felicidade, com paz, com harmonia. Se você tem 30 anos, você tem que aprender a viver os seus 30 anos. Você tem que aprender a discernir o tempo da sua vida. Se você tem 50 anos, você precisa saber ter 50 anos. Você precisa viver os seus 50 anos como 50 anos. Você precisa saber dar valor àquilo que você tem na sua mão. Se você tem 70, 80 anos, você tem que saber viver os seus 70 e os seus 80 anos. Você precisa discernir o seu tempo. Você precisa entender em que tempo você vive, em que época você vive. Eu encontro muitas pessoas saudosistas que gostam muito de relembrar o passado. Tudo do passado é melhor, mas o que eu quero te dizer é que o melhor é estar vivo na presença de Deus. O melhor, irmã, é você estar viva na presença de Deus. Este é o tempo que Deus fez para você. Você precisa entender este tempo. Seja você um adolescente,
seja você um jovem, seja você uma pessoa madura, seja você uma pessoa já idosa. Você precisa saber e ter esse entendimento do tempo que Deus te deu, da vida que Deus está te dando, da história que Deus está te proporcionando, porque a sua história ainda não acabou. Você ainda está no caminho com Deus. Você ainda está na caminhada com o Senhor. Eu posso observar que você está vivo, que você está viva, porque você está aqui para louvar a Deus, porque a sepultura não pode louvar a Deus e nem a morte glorificá-lo. A Bíblia diz que somente os vivos exaltarão o nome do Senhor. Se tem alguém vivo aqui nessa noite, dê pelo menos um glória para Deus, um aleluia para Deus. Mostra, dá um sinal de vida aqui nessa casa, nessa noite. Por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Olha a maturidade que Jesus está falando. Uma pessoa de 15 anos, ela pode ter 15 anos e ser uma pessoa madura. Ela pode ter 50 anos e ser uma pessoa madura. O que Jesus está falando? Nós precisamos discernir o que é justo. O que é o justo? O que é o correto? O que é o certo? Esta semana eu ouvi a seguinte história. Em um condomínio, os carros, eles sobem, fazendo a curva, porque são 2 andares de estacionamento. Quem não tem a sua vaga na parte de baixo do estacionamento, tem em cima. E quando a pessoa vai subindo, nesse condomínio, para avaliar, tem que fazer uma curva. Vamos dizer que esse púlpito aqui é a curva. Então, ela vem subindo fazendo a curva. Uma pessoa estacionou o carro dela para frente. Vamos dizer que essa Bíblia é o carro. Ela estacionou assim, fora da vaga. O rapaz que veio do lado de cá, ele veio e bateu aqui e arranhou o carro lateral dele todo, porque o carro estava fora da vaga. E quem sobe dirigindo não consegue ver o outro carro, porque a pessoa sobe manobrando. Então, quando ele virou, ele arranhou a lateral do carro dele todo. Por quê? O outro carro estava estacionado fora da vaga, estava estacionado na parte de fora. Sabe o que aconteceu? A pessoa que estacionou o carro fora da vaga, ele processou o rapaz que bateu no carro dele, dizendo o seguinte, que ele queria uma indenização de R$20.000, porque o carro dele estava estacionado e o outro rapaz bateu no carro dele parado. Só que ele não falou para a justiça que o carro dele estava estacionado fora da vaga, com um pedaço do lado de fora. E ele demandou a justiça toda para poder fazer isso aí. Sabe o que aconteceu? A pessoa que teve o carro dela ralado na lateral levou testemunhas e provou para o juiz que quem tinha que pagar alguma coisa era o outro rapaz que estacionou o carro fora da vaga. Agora eu pergunto para vocês, se este homem tivesse a consciência do que Jesus está falando aqui, e por que não julgais também vós mesmos o que é justo? Ele não conseguiu entender que quem parou o carro fora da vaga foi ele. E ele ainda, de forma sorrateira, entrou na justiça contra outra pessoa que não tinha visto, que não tinha como. Irmãos, isso acontece todos os dias. O juiz chamou a atenção desse rapaz e disse: olha, o senhor não pode fazer isso. Porque será que o senhor mesmo não viu que o senhor estacionou fora da vaga? O senhor ainda tem que ser indenizado. Ele poderia ter discernido por ele mesmo. Ele poderia ter dito assim: olha, realmente aquilo que eu estou fazendo aqui não está certo. Deixa eu me corrigir. É isso que Deus está falando. Muitos casos que chegam até mim como pastor, ou até os juízes, ou até os locais onde se faz justiça, são coisas que a própria pessoa poderia resolver. A própria pessoa poderia dar um jeito e falar assim: eu estou errado, eu vou me consertar. Quem está entendendo a palavra de Deus, diga aleluia. Jesus falou isso: se vocês são tão bons com a tecnologia, se vocês são tão bons para discernir o tempo, então o Senhor está falando: discerna a si mesmo.
eu estacionei fora da vaga, eu vou pagar o prejuízo porque eu estou errado. Isso demandaria uma coisa simples, mas infelizmente, meus irmãos, as pessoas, elas não conseguem discernir o seu tempo, elas não conseguem discernir quem elas são, elas não conseguem discernir seus defeitos e suas qualidades. Nós somos muito bons para ver os defeitos e as dificuldades dos outros, mas pouco hábeis para ver os nossos próprios defeitos, as nossas próprias limitações. Por favor, repita bem forte assim comigo. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Por favor, bata no peito e diga assim: eu tenho a capacidade de julgar o que é justo e o que não é justo na minha própria vida. Você tem essa capacidade. Agora, você só não exerce ela se você não quiser. Você só não cumpre, você só não faz aquilo que você precisa fazer se você não quiser fazer. Porque você tem essa condição, você tem essa capacidade de você mesmo julgar aquilo que é justo. Jesus continua dizendo: quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, que foi o exemplo que eu dei para vocês, diante do juiz, procura livrar-te dele no caminho. Diga assim comigo: livra-te dele no caminho. Olha o que ele está falando. Antes de você chegar a ter um problema, resolva ele, porque você tem consciência justa, você tem um pensamento daquilo que é certo, você mesmo pode resolver. Você, antes de você chegar na presença do magistrado, Jesus está falando, antes de você ter que demandar justiça, você mesmo pode fazer a sua própria justiça para você. Você pode reconhecer a sua parte e fazer um acordo e resolver o que você precisa resolver. Deus quer que você mesmo resolva as coisas que você pode resolver. Você mesmo pode resolver. Você mesmo pode tomar uma atitude e resolver. E ele diz mais, ele diz aqui, olha, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão, ou seja, a pessoa que vai fazer você pagar a pena. Jesus está falando, antes de você sofrer, antes de você ser condenado, antes de você ser sentenciado, antes de você passar por dificuldade, você mesmo pode tomar o caminho da justiça. No caminho você pode se resolver. Você pode se resolver hoje. Você pode se resolver agora. Você pode dar um novo rumo para a sua vida, porque Jesus está aqui para operar na sua vida. De você sofrer. Se nós sabemos, irmão, discernir os tempos para fora, vamos aprender com Jesus a discernir os tempos do nosso coração, os tempos do nosso sentimento, do nosso pensamento, dos nossos desejos mais profundos, das nossas vontades escondidas. Vamos aprender com Jesus a darmos atenção a nós mesmos e sermos justos, e sermos santos, e sermos corretos diante de Deus. O Senhor está te chamando para posições santas, para atitudes corretas e para atitudes de justiça e de coisas que são certas diante de Deus. Não precisa de você passar vergonha. Deus quer evitar que nós passemos vergonha, mas isso depende de nós. Quantas pessoas que se colocam estando erradas na frente de outras pessoas, tentando estar certas, tentando parecer certas, tentando parecer corretas. Deixa eu falar para você,
diante de Deus, nós somos vistos como nós somos de verdade, porque ninguém usa máscara para Deus. Diante de Deus nós somos transparentes, nós somos verdadeiros. Deus, Ele enxerga tudo. Então o Senhor está falando que diante desta clareza, desta luz, desta coisa iluminada, dessa coisa transparente, você precisa assumir o que é justiça e o que não é justiça. Você precisa assumir o que é certo e o que é errado. Você não precisa de todo o coração estar servindo a Deus se você não quiser. Você não precisa, você não é obrigado a servir a Deus, você não é obrigado a estar professando o Evangelho de Jesus, carregando Bíblia, dizendo que você serve a Deus se você não quer, se você não serve. Isso não adianta nada. Existem muitas pessoas que elas são pessoas adeptas de tudo quanto é coisa do mundo, e elas não assumem isso, elas não se assumem, e elas ficam a todo tempo tentando viver uma coisa que não é verdadeira. E o Senhor está falando aqui: acerta a sua vida, acerta as suas coisas, toma uma direção diferente para você, toma um rumo diferente para você, porque no tempo certo Deus vai te exaltar, no tempo certo Deus vai te abençoar, no tempo certo Deus vai fazer o que Ele precisa fazer na sua vida, mas a atitude tem que ser sua, o caminho, a justiça, você mesmo pode fazer por você. Digo-vos que não sairás dali enquanto não te pagares o derradeiro cento. E ele, naquele mesmo momento, a Bíblia diz aqui, naquele mesmo momento, Jesus continuou falando com a multidão, no mesmo assunto, dizendo assim, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Pilatos era um homem muito mau. Todas as pessoas que se opusessem ao governo de Roma, ao Império Romano, a maioria morria, era sentenciada à morte. O que aconteceu? Alguns galileus, eles foram mortos, o sangue deles derramou-se, e o que aconteceu? O que Pilatos fez? Pilatos pegou o sangue daqueles galileus e misturou com o sangue dos animais. Uma coisa horrível foi o que ele fez. Matou os animais, matou também aquelas pessoas e misturou o sangue. Eles agora aqui estão fazendo um comentário com Jesus do que acontecia com os galileus. E ele diz mais assim, e respondendo Jesus disse-lhe: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Por favor, diga assim comigo: o mal moral. Fala mais alto: o mal moral deriva da vontade pervertida do homem. O mal natural, desastres, incêndios, acidentes, doenças e mortes. Às vezes, meus irmãos, quando nós recebemos a notícia que alguém morreu de uma morte violenta, de uma morte muito feia, morreu queimado, morreu com algumas doenças que são doenças que as pessoas nem gostam de falar o nome, naturalmente o ser humano pergunta assim: por que será que fulano morreu? O que ele fez para ter morrido desse jeito? Porque nós temos na nossa mente uma teologia de causa e efeito. Nós achamos que, se o fulano morreu daquele jeito é porque alguma coisa ele aprontou, é porque alguma coisa ele fez. Ele devia, com certeza, ele devia para ter morrido de tal forma. Isso já é o que permeia o imaginário coletivo das pessoas. Porque nós sempre achamos que a causa da morte de alguém, o problema que alguém teve, está relacionado ao tipo de pecado que ele praticou. Ou foi pecado moral, ou foi um desastre natural por conta de um pecado. Então essas coisas estão
organiza de uma forma que diz assim, ó, se fulano fizer isso, vai acontecer aquilo. E não é assim que funciona. Você precisa entender que no serviço a Deus, no caminho com Deus, na caminhada com Deus, você precisa discernir a humanidade. Você precisa entender que as coisas, elas podem acontecer. Olha o que Jesus falou. Ele disse assim: vocês acham que porque aqueles homens morreram dessa maneira e o sangue deles foi misturado com os animais, que eles são mais pecadores do que os outros? Você acha que eles são mais pecadores? Jesus perguntou. E aí Jesus disse: não, eles não são mais pecadores. E Jesus disse: antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ele estava dizendo assim: não é porque aquelas pessoas estão morrendo com mortes horríveis, não é porque aquelas pessoas estão passando por que elas estão passando, que nós somos melhores do que elas. Nós igualmente temos que nos arrepender dos nossos pecados. Nós igualmente precisamos ter consciência de quem nós somos. Nós precisamos ter consciência do que é justo, do que não é justo. Nós precisamos ter consciência do que é certo e do que não é certo. A consciência é pessoal, a consciência é individual. Eu não posso ter consciência por você, você não pode ter consciência por mim. Jesus disse: não, eles não são mais pecadores do que todas as outras pessoas. E Jesus continua dizendo: e aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siló e matou, cuidais que foram mais culpados do que todos os homens quantos habitavam em Jerusalém? Que houve um acidente, a torre de Siloé caiu e matou, como Jesus falou aqui, 18 pessoas. Essas 18 pessoas, elas são mais pecadoras porque morreram nesse acidente do que as outras? O tipo de morte que uma pessoa tem não vai determinar o tipo de vida que ela tinha. Não vai. Por isso, meus irmãos, que Jesus, ele não exalta a morte. Ele não dá moral nenhuma para a morte. Mas Jesus bateu no peito e disse: eu sou a vida. Aquele que me segue nunca morrerá. Porque a pessoa não vai, ela vai passar da morte para a vida. Eu já passei da morte para a vida, você já passou da morte para a vida, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós seremos arrebatados, nós seremos levados. Quando eu fechar os olhos aqui e esse corpo descer a sepultura, eu estarei com o Senhor num lugar chamado paraíso, porque Jesus disse para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje é hoje. Morreu no mesmo dia, está no paraíso. No mesmo momento, morreu no paraíso. É isso que você precisa entender, com consciência, não com o tipo de morte que as pessoas estão morrendo, não com o tipo de coisa que está acontecendo na vida dos outros, mas nós temos que desenvolver a consciência de que nós precisamos praticar aquilo que é santo, aquilo que é justo, aquilo que é correto diante do nosso Deus, porque nós estamos no caminho, temos que nos acertar, temos que resolver os problemas no caminho, temos que resolver os problemas enquanto estamos aqui, temos que resolver as dificuldades enquanto estamos aqui, temos que dar atenção a nós mesmos enquanto estamos aqui. Não espere você morrer, não espere você fazer a sua passagem, resolva tudo que você tiver que resolver hoje na presença de Deus. Acerta tudo que você tem que acertar hoje na presença de Deus, porque existe uma razão para você estar vivo, é porque a sua missão ainda precisa ser concluída. Existe um propósito na sua vida, existe uma razão para nós estarmos aqui. Mais uma vez Jesus diz: não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E Jesus disse essas coisas para as multidões. Procura olhar para você mesmo, procura cuidar de quem você é, procura dar atenção a você. Muitas pessoas estão morrendo, mas isso não quer dizer nada. Muitas pessoas estão partindo, mas isso não quer dizer nada. Você precisa fazer um autoexame, você precisa se autoanalisar, você precisa se entender, você precisa se colocar na presença de Deus como alguém que precisa de
Deus, que quer viver para Deus, que quer estar diante de Deus, que quer caminhar com Deus neste caminho aqui na terra, porque nós estamos no caminho que é Jesus aqui. Esse é o caminho, você está no caminho. Aqui nós temos que resolver as coisas no caminho. Isso aqui é muito sério. Você precisa ter esse entendimento que nós não servimos a Deus apenas por uma recompensa da terra. Nós não servimos a Deus apenas num momento de culto como esse que estamos agora. Nós servimos a Deus com toda a nossa vida. Nós servimos a Deus com tudo aquilo que nós temos. Por favor, diga assim comigo: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom, como ao pecador, ao que jura e ao que teme o juramento. Eclesiastes 9:2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo acidente que pode acontecer com o ímpio, pode acontecer com o cristão. A mesma torre que caiu na cabeça daquelas pessoas, poderia ter caído na cabeça de outras pessoas. Não é assim que nós temos que viver a nossa vida. Presta atenção na filosofia de Jesus. Não viva a sua vida na perspectiva daquilo que é exterior. Viva a sua vida na perspectiva daquilo que é interior e daquilo que dura para sempre, daquilo que é eterno. Viva a sua vida na perspectiva dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Viva a sua vida de uma forma interior, não de uma forma exterior. Seja verdadeiro para Deus, não seja uma marionete para os homens. Faça tudo o que você tiver que fazer com todo o coração, com toda a verdade do seu ser. Eu volto à pergunta de Jesus: e por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Por que você mesma, irmã, não faz esse julgamento? Por que você mesmo, irmão, não faz esse julgamento? Sem precisar do intermediário, sem precisar do outro, mas em você, como ser, como regenerado, como resgatado, como nova criatura, como uma pessoa que quer servi-lo. Porque não adianta você ficar olhando para o que é externo. O que é externo acontece igual para todos. Se faltar energia, vai faltar para todo mundo, vai faltar para quem é crente, para quem não é. Se chover, vai chover para quem é crente, para quem não é. Se der sol, vai dar sol para quem é crente, para quem não é. Não é isso que determina quem você é. Quem determina quem você é o seu próprio julgamento de si, é o seu conhecimento do seu interior, é o seu conhecimento da sua própria pessoa. E quando você faz esse exame de consciência, quando você faz essa entrega verdadeira, quando você começa a enxergar onde você é limitado, onde você não é, você vai se consertando no caminho que você faz aqui na terra. Você vai andando em conserto, você vai andando, como a Bíblia diz, de glória em glória, de transformação em transformação, a semelhança daquele que é perfeito, que é Jesus Cristo. E a cada dia você se parece mais com Jesus. A cada dia você fica mais próximo dele, mais junto dele, mais perto dele. Então, irmão, isso é o segredo da vida. Quando você entra nesse processo, você constantemente vai estar celebrando a vida, adorando a Deus, comungando com Deus e Deus comungando com você, ceando com você, vivendo com você. Você vive um estilo de vida para Deus, você vive com tudo que você tem no altar de Deus, e no tempo certo Deus vai te abençoar. Quantos recebem a palavra de Deus essa noite? Se você puder ficar de pé no seu lugar, irmão. Louvado seja Deus. Eu gostaria que você colocasse as duas mãos na altura do seu coração e que você fechasse os seus olhos na presença de Deus agora. Pense um pouco nesta palavra.
Deus quer fazer algo em nossas vidas. Eu creio que Deus quer fazer algo em nós, aleluia. Quanta coisa eu tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem-querer. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, sem te conhecer, assim como eu conheço a ti. Eis-me aqui, eu livre estou ao seu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, e coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em realizar. Tanta coisa eu tenho feito para o meu próprio prazer. Andado à procura do meu próprio bem-querer. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, se te conhecer, assim como eu conheço a ti. Eis-me aqui, eu que estou ao seu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Com as duas mãos na altura do teu coração, oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, nós queremos, Senhor, nos colocar humildemente na tua presença, Pai, baseados, ó Deus querido, na força do teu Evangelho, naquilo que realmente importa, Senhor, na justiça que vale para o Senhor, não para os homens, naquilo, Senhor, que tem valor no céu e não na terra. Nós nos submetemos debaixo da tua potente mão, Pai, e nós acreditamos que no tempo certo o Senhor há de nos exaltar.